Fala pessoal, vamos começar mais uma live. Hoje, ao invés de começar às 17, nós estamos começando um pouquinho antes. Vou dar um tempinho aí para o pessoal ir entrando. São quase 16 horas, um pouquinho antes das 16. A gente está precisando começar mais cedo porque daqui a pouco eu tenho que ir para o colégio dos meus filhos, que vai ter a apresentação do Dia dos Pais deles. Então, do mais novo, na verdade. Então, por esse motivo, nós estamos começando hoje mais cedo a nossa live, que seria tradicionalmente às 17 horas de quinta-feira. Nós estamos começando mais cedo. Acabei de participar da reunião da Comissão de Educação, Saúde e Cultura aqui na CLDF. Fui até o plenário. Hoje não teve sessão, não tivemos quórum para ter sessão. E aí, vamos para a nossa live. Se você quiser fazer pergunta, você faz a sua pergunta aí. Dentro do que eu for conseguindo ler, eu vou respondendo. Se tiver algum comentário, pode fazer aí também. Se eu conseguir pegar aqui, eu vou respondendo também os comentários de vocês. Beleza? Vamos para as notícias. Essa semana é uma semana quente, como vocês sabem. Eu sei que vocês estão acompanhando aí o que está acontecendo no cenário nacional. E a maioria das notícias que a gente tem para debater aqui com vocês são essas notícias de âmbito mais nacional. Mas antes de entrar no âmbito nacional, eu queria só fazer uma observação sobre uma situação aqui do Distrito Federal que me preocupa muito. Nós temos muitos moradores em situação de rua no Distrito Federal, em muitas das nossas regiões administrativas, e parte desses moradores tem praticado crimes contra a população. Esses crimes têm se tornado cada vez mais comuns. Nós tivemos esfaqueamento em Taguatinga, um assassinato, com uma facada no peito em Taguatinga. Nós temos assaltos a todo momento. Foi noticiado no DF-TV dessa semana com imagens, ou na Rede Record, agora eu não me recordo bem, com imagens, atos de vandalismo e de destruição do patrimônio privado, destruição de carros, enfim. Os assaltos, os roubos, as cenas de violência são recorrentes. Eu postei um vídeo no meu feed sobre isso. Eu falei... Olha aí, a Raquel fala que já foi vítima disso em Planaltina. Eu postei um vídeo sobre isso no meu feed, falei sobre isso ontem na tribuna aqui da Câmara Legislativa. Eu tenho abraçado a pauta de que essas pessoas devem ser removidas e colocadas em abrigos públicos, e o meu entendimento é que isso deve acontecer de maneira compulsória, porque a situação está ficando incontornável, está ficando insustentável. Estive reunido essa semana com moradores da Asa Norte, que vão fazer uma manifestação agora no sábado, no próximo sábado. A Ana também comenta: a violência no DF está terrível e a quantidade de moradores de rua que não são assistidos complica ainda mais a situação. Então, vai haver essa manifestação no sábado, de moradores aqui da Asa Norte, mas não é só aqui no plano piloto que a questão está muito delicada, não. Em várias regiões administrativas esse problema existe, e o que eu falei ontem e quero reiterar aqui hoje, falando diretamente para vocês, é que é necessário tomar providências. É inadmissível que as coisas permaneçam como estão e que o poder público não faça nada. Eu sei que existe posicionamento do Ministério Público a respeito disso, eu sei que tem decisão do Poder Judiciário sobre isso, mas essa questão precisa ser enfrentada, precisa ser discutida. Nós precisamos enfrentar isso e precisamos lembrar que nós votamos em governador, nós elegemos deputados, para que eles estabeleçam políticas públicas para o Distrito Federal. Então, quem recebeu o voto da população, quem foi eleito para representar a população, para atender aos anseios da população e para estabelecer políticas públicas, foi no Executivo do Distrito Federal o governador Ibanez, no Legislativo daqui os 24 deputados que estão aqui na Câmara Distrital. Então, é importante lembrar que quem formula política pública e quem executa a política pública é quem foi eleito pelo voto da população. E falo isso com todo respeito, tanto ao Poder Judiciário quanto aos outros órgãos que às vezes pedem recomendações ou outro tipo de documentos a respeito disso. A Rosana Isaac, para quem eu mando um abraço, fala: deputado Tiago, ontem o ministro Alexandre de Moraes foi vítima de mais uma barbaridade do 8 de setembro. A menina é filha de jornalista. Na verdade ele falou que a mãe
de uma menina de 16 anos cujo pai está foragido, né? Seria presa se ela usasse as suas próprias redes sociais. Então, a mãe seria presa se a filha usasse as redes sociais. A gente vai comentar um pouco sobre isso daqui a pouco. Um abraço, Rosana. O Miqueias coloca aqui que a situação na zona central é a mesma, rodoviária e área livre da estação central do metrô sendo tomados por moradores de rua. Não fosse a PM e a segurança do metrô, a coisa estaria bem feia. Então, olha o número de comentários que a gente tem aqui. A gente está falando aqui, a Raquel fala do abrigo de Planaltina e que a população fica aguardando uma resposta das autoridades que demoram muito. O Levi também fala aqui de armas brancas utilizadas por esses moradores, e por aí vai. Tem outros comentários aqui, e aí a gente vê o quanto essa situação aflige a população do Distrito Federal, né? Então, isso precisa ser enfrentado pelo governo do Distrito Federal, pelos parlamentares aqui da casa. É necessário que se encontre uma solução para esse problema. E sabe o que me chamou muito a atenção? E aí eu encerro esse assunto na reunião que eu fiz essa semana. O Vilmar fala do Gama também. Que o que a população, os comerciantes reclamam? Essas pessoas, elas estão roubando até toldos. Eu estava ali nas 700, né, da Asa Norte, 700/900, e os toldos dos comércios estavam sendo roubados. Então, essas pessoas roubam os toldos, roubam outras coisas, levam até ali o acampamento onde elas moram, ou seja lá o nome que queira se dar para isso, e depois passa o caminhão como se fosse recolher recicláveis ou outras coisas. E esses materiais que foram roubados, eles são jogados no caminhão. E eles me mostraram vídeos, provas de que isso está acontecendo. O Dedé Roriz dá parabéns pelo meu trabalho. Obrigado, meu amigo. Então, assim, é uma situação que precisa ser enfrentada. Bom, vamos para as notícias. Contem comigo, população do Plano Piloto e do Distrito Federal, contem comigo, nós estamos juntos. Essa é uma batalha que é minha também. As notícias. Notícia número 1. Luiz Inácio diz que as pessoas precisam ajudar a cuidar do próprio orçamento ao comentar o aumento do preço dos alimentos. A notícia é do G1, do dia 15 do 8, mais conhecido como hoje também. Hoje é dia 15, Denis? Hoje é dia 15, então dia 15 do 8, mais conhecido como hoje também. Presidente também voltou a defender redução da taxa de juros. Declaração foi dada a uma rádio do Paraná. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse nesta quinta que as pessoas precisam ajudar a cuidar do próprio orçamento ao comentar o aumento do preço dos alimentos. Cara, muito legal ver o Lula mandando as pessoas cuidarem do próprio orçamento quando ele gasta mais do que arrecada no orçamento da União Federal. Quer dizer, ele é um maluco gastador que torra o que arrecada e o que não arrecada, e quer dizer para os outros que a culpa da inflação é que as pessoas não cuidam do próprio orçamento. O Denis comenta que o Luiz Inácio é perturbado. Só pode ser perturbado. Não existe outra definição. Porque quer dizer, o gasto desenfreado do poder público, o gasto além da arrecadação do poder público, é causa de inflação. Ao invés de olhar para o próprio governo, sanear as contas públicas e ter responsabilidade fiscal, ele acusa a população como se a população fosse a causa da inflação. Pessoal, sobre isso, eu tenho a recomendação da leitura de um livro que nós, inclusive, aqui no gabinete, eu e o Guilherme Veronese, escrevemos um outro livro que comenta as 6 lições de Mises. Então, o primeiro livro é As 6 lições de Mises, vale muito a pena você ler. Um dos capítulos é sobre inflação, e ali a gente vê que o culpado pela inflação é o governo, quem gera a inflação é o governo. E eu e o Guilherme Veronese fizemos um outro livro que são comentários, reflexões sobre as 6 lições de Mises, que daqui a pouco vai estar disponibilizado para todo mundo. Muito legal, vale a pena ver. Notícia número 2. Revelações são muito piores que a Vaza Jato, diz Dallagnol na Gazeta do Povo no dia 13 do 8. O ex-deputado federal Deltan Dallagnol, do Novo do Paraná, afirmou nesta terça-feira, dia 13, que as novas denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal são 1000 vezes piores que a Vaza Jato. De acordo com o ex-procurador da Lava Jato, as mensagens vazadas
de Alexandre de Moraes comprovam as suspeitas que existiam desde 2019. Ele cita que ficou comprovada a atuação de Moraes como investigador, procurador e juiz, usando a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE como laranja para encomendar relatórios sobre o que gostaria de decidir. É a manchete, é a matéria da Gazeta do Povo do dia 13. Eu imagino que vocês todos estejam acompanhando o que está acontecendo aí em relação a essas matérias que têm sido veiculadas sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos diante de um escândalo sem precedentes na história do Brasil, em que dois tribunais superiores, a mais alta corte brasileira, o Supremo Tribunal Federal, e a mais alta corte eleitoral do Brasil, se uniram de maneira informal para decidir quem seria investigado, de que forma eles produziriam as provas e para que essas provas produzidas no TSE fossem utilizadas nos inquéritos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes lá no Supremo Tribunal Federal. É um escândalo sem precedentes na história do Brasil. Isso tudo foi feito de maneira informal pelo canal de comunicação do WhatsApp. E isso para o direito importa e importa muito. Importa e importa muito. Tá? Porque não há como essa troca acontecer de maneira legítima, de maneira legal, se ela não respeitar as formalidades impostas pela lei processual. E não dá para ser desse jeito, pessoal. Então o que aconteceu é muito grave, e mais grave ainda é o fato de que um juiz de direito, um ministro da Suprema Corte, escolhia quem seria investigado. E está lá nas mensagens que foram publicadas. Para quem quiser ver, quem está falando não sou eu. Está publicado na Folha de São Paulo, o Jornal Nacional fez matéria sobre isso, a Globo News falou sobre isso, todos os veículos de comunicação estão falando sobre isso. E o que apareceu até agora é só a ponta do iceberg. Espera aí um minuto, pessoal, que o deputado Rogério Morro da Cruz entrou aqui na live, ele está hospitalizado, teve uma embolia pulmonar. Rogerinho, nós estamos aqui orando por você, pedindo a Deus que você tenha pronta recuperação e que fique tudo bem logo, que você volte a trabalhar aqui conosco o quanto antes, meu amigo. Deus te abençoe aí. Então, é uma vergonha, é uma bizarrice o que está acontecendo no Poder Judiciário brasileiro. E é lamentável para o Brasil que isso aconteça. Eu também falei ontem na tribuna, e está lá no YouTube, no Instagram, para quem quiser ver, que o momento que nós vivemos agora não é mais um momento sobre ser de direita, sobre ser de esquerda. A perseguição é a direita, e está claro para todo mundo que a perseguição é a direita. Mas o que está em jogo é o próprio Estado de Direito brasileiro. São as instituições do que se convencionou chamar de democracia no Brasil. O Poder Judiciário está profundamente fragilizado e perdeu, ou está a perder, toda a sua legitimidade com essas matérias que aparecem agora e com o que está sendo descortinado, porque isso já foi feito. Então as matérias estão aparecendo agora, mas isso está sendo feito, pessoal, há muito tempo. Então o que está acontecendo coloca em xeque o Estado de Direito no Brasil. Olha que absurdo, vou ler a terceira matéria. Use sua criatividade, diz juiz auxiliar de Moraes ao pedir investigação contra a revista Oeste. Quem publicou isso foi o Estadão, no dia 14/8. Gabinete de ministro do STF escolheu alvos para serem investigados por órgão interno do TSE, diz jornal. Em nota, Moraes afirma que todas as ações seguiram preceitos regimentais. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, escolheu alvos para serem investigados pelo TSE, que por sua vez produzia relatórios para embasar as decisões do ministro na mais alta corte do país. Olha isso, pelo amor de Deus. Isso tudo segundo a reportagem da Folha de São Paulo. Entre os alvos escolhidos estão o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, e a revista Oeste, publicação simpática ao ex-presidente Jair Bolsonaro, também do PL. Agora, olha que loucura. Quando os juízes auxiliares, lá os assessores, não encontraram nada pelo que acusar a revista Oeste, a resposta de quem tinha pedido um relatório ou alguma coisa contra a revista Oeste foi: use a sua criatividade.
é a democracia criativa, né? O Lula tinha falado que a democracia é relativa, a deles é mesmo. E agora a gente está vendo que a democracia pode ser criativa também. Alguém aí me perguntou, e o Senado? Né? E o Senado? Pessoal, os deputados e os senadores estão fazendo o que podem, é a próxima matéria, que é o pedido de impeachment, eu não vou nem ler, está todo mundo acompanhando aí o que está acontecendo. Tem pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Os deputados e os senadores se mobilizaram, o fato é que o pedido vai ser recebido ou não pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. E a galera pergunta assim, pô, mas e aí o Senado e tal, não vai fazer nada, não é possível. Pessoal, chegou a hora, passou da hora de nós voltarmos para as ruas. É imprescindível que haja força da população neste momento, nas ruas do Brasil inteiro, para que nós possamos colocar um freio no arbítrio e na tirania a que o brasileiro está exposto. Então é necessário que nós voltemos para as ruas e eu conclamo a vocês, há manifestações aí sendo divulgadas já nas redes sociais dos deputados, dos senadores, vai ter manifestação no dia 25, vai ter manifestação no dia 7 de setembro, vale a pena ir na sua cidade, onde você está assistindo, aqui em Brasília, nós nos mobilizarmos para isso. Eu estarei lá, a minha manifestação não é contra o fulano, não é contra o beltrano, é a favor do Brasil, é a favor do Estado de Direito, é a favor da liberdade no Brasil. Nós não podemos mais conviver com o que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil é tirania, é perseguição política e o aparato estatal, o aparato coercitivo estatal está sendo usado para compartilhar, para perseguir políticos. Então, o aparato coercitivo estatal está sendo utilizado para fazer perseguição política. Cara, não dá para isso ser dessa maneira. Nós precisamos ir para as ruas e eu convoco você para ir para as ruas. Beleza? O senador Sérgio Moro sugeriu a soltura imediata dos presos do dia 8 de janeiro. O senador da República, isso é matéria da Revista Oeste, o senador da República acredita que as condenações e as penalidades aplicadas pelo ministro Alexandre de Moraes devem ser revisadas, por conta, obviamente, de tudo o que está vindo à luz, o que está vindo à tona. Pessoal, existem presos políticos no Brasil hoje, né? A gente sabe que é crime depredar patrimônio público, a gente sabe que quem causa dano ao patrimônio público tem que responder por isso, e a gente sabe que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi a destruição dos 3 prédios dos 3 poderes. Aquelas pessoas que invadiram, elas têm que responder por isso, ok? Mas a gente sabe também que não houve tentativa de golpe, a gente sabe que não houve tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, e a gente sabe também que são injustas as penas que estão sendo impostas a esses brasileiros. Tem gente sendo condenada de 14 a 17 anos de cadeia, 14 a 17 anos de cadeia, enquanto homicidas são condenados a 12 anos de cadeia, com as agravantes, quando tem agravante, pessoal. Então, tá tudo muito errado e é necessário que esses presos políticos sejam colocados em liberdade. Passou da hora desses presos políticos serem colocados em liberdade. Concordo, portanto, com quem está sugerindo, com quem está pleiteando que eles sejam colocados em liberdade, todos eles que foram presos pelo 8 de janeiro. Bom, de olho na eleição, o PT lança cartilha com orientações para diálogo com evangélicos. Porque na época da eleição todo mundo é católico, todo mundo é crente, todo mundo é o que tiver que ser para conseguir o voto dos desavisados. Então o PT, agora, esse partido das trevas que trabalha contra tudo que é cristianismo e que quer transformar o Deus da Bíblia em uma espécie de Deus proibido. Esse partido agora tem uma cartilha para que os seus candidatos consigam dialogar com os evangélicos. Aqui está escrito orientações para diálogo na matéria que é da Revista Oeste do dia 13. Mas eu quero dizer para vocês que a orientação não é para dialogar, a orientação é para enganar. Então o PT está criando um método para enganar os evangélicos, conquistar o voto dos evangélicos e, se eleito eventualmente, trabalhar depois para destruir a fé
dos evangélicos. O mesmo e absolutamente o mesmo vale para os cristãos católicos. Então, na boa, assim, se você é cristão, católico, evangélico, espírita e lê a Bíblia, você não pode votar no PT e nem em partidos da esquerda, porque você sabe que eles trabalham contra tudo o que nós, cristãos, acreditamos. Então, essa matéria aqui, que fala em diálogo, na verdade é uma forma mais leve de dizer que o PT está se arrumando aí para contar mentiras ao povo evangélico para ter o voto do evangélico. A próxima matéria que eu vou comentar aqui parece até piada. Lula chama o MST para criar comitê de combate à violência no campo. A matéria da Revista Oeste de hoje, dia 15/8. Em 2023, o número de invasões realizadas pelos sem terra aumentou 213% em relação ao ano anterior. E mesmo assim o governo do Luiz Inácio convida o MST para criar um comitê de combate à violência no campo. Quem provoca a violência no campo é o MST. Como é que o MST vai ter um comitê, vai chefiar um comitê de combate à violência no campo? Cara, é inacreditável. É inacreditável. Então, a violência no campo se combate do jeito que o Bolsonaro combatia. No governo dele, as invasões praticamente foram a zero, porque ele valorizava a polícia e deu a liberdade para o brasileiro se defender a sua vida, a sua liberdade e a sua propriedade privada. Então, 213% foi o aumento. Esses criminosos do MST, que é uma organização criminosa, eles foram chamados pelo Lula para criar o Comitê de Combate à Violência no Campo. São aquelas dicotomias que eles usam para fazer bugar o cérebro das pessoas, né? É uma dissonância cognitiva que o nosso cérebro até não consegue pensar direito, e assim eles vão vencendo, às vezes, o debate, porque eles fazem isso direto, né? Vou dar outro exemplo, eles são intolerantes, eles são raivosos, eles odeiam os cristãos, mas eles se chamam de amor. Eles mesmos se chamam de amor. E isso cria, às vezes, uma dissonância cognitiva nas pessoas, que elas não conseguem reagir com argumentos a essas imbecilidades que são colocadas. O problema é que, como não há reação aos argumentos, às vezes essas imbecilidades acabam prosperando, e nós precisamos nos preparar para combater a imbecilidade, né? Então, eu sugiro a você que estude, que leia bons livros, para que a gente possa prevalecer no debate, porque os nossos princípios éticos e morais, eles são superiores aos da esquerda e dessa galera aí, beleza? Bom, por fim, para a gente encerrar, porque eu tenho que sair, pessoal, Lula volta a defender novas eleições na Venezuela. Outra palhaçada, outra bizarrice. Esse governo maldito do PT apoia Nicolás Maduro, apoia a ditadura sanguinária desse narcoditador que tem prêmio oferecido pelo governo dos Estados Unidos para quem entregar ele para ser preso lá nos Estados Unidos. Esse cara roubou a eleição lá na Venezuela agora, perdeu as eleições. Todas as entidades internacionais que receberam as atas que a oposição na Venezuela entregou disseram que a oposição venceu a eleição. As únicas pessoas que acham que Maduro venceu são os amigos desse ditador, e ele próprio, claro. Entre os amigos desse ditador está o PT, que saudou o povo venezuelano pela eleição que aconteceu. Eles chamaram aquela eleição de democrática, está na nota do PT. Entra aí no site do PT que você vai ver que o PT publicou uma nota parabenizando o povo venezuelano pela eleição democrática e pacífica. Não foi democrática, Maduro roubou a eleição. E não foi pacífica, porque agora ele está assassinando os venezuelanos lá. E o que o Lula quer? Quer uma segunda chance para poder fraudar de novo. Porque o Maduro não conseguiu produzir as atas, ele não conseguiu forjar as atas, ele ia falsificar atas e apresentar atas falsificadas. O que acontece é que ele não conseguiu fazer isso porque a oposição entregou as atas verdadeiras às entidades internacionais, e por isso Maduro não é reconhecido como vencedor da eleição por nenhum país sério no mundo. O Brasil se colocou numa posição muito ruim quando apoiou esse ditador. E agora o que o Lula quer? Quer dar uma segunda chance para ele, não para que ele vença as eleições, porque o povo venezuelano não quer ele, né? Mas para que ele possa forjar
uma vitória nas eleições. Então, eu repito o que já disse aqui outras vezes, o governo do PT envergonha o Brasil, coloca o Brasil em condições, em posições horrorosas, rebaixa o Brasil perante a comunidade internacional. Só tem 2 países hoje na posição em que o Brasil se encontra, o Brasil e a Venezuela. Quem coloca o Brasil nessa posição? O Luiz Inácio, esse que foi retirado da cadeia e alçado à presidência da República. Não bastasse a vergonha de nós termos esse descondenado na presidência, esse mentiroso na presidência, vou evitar adjetivá-lo mais. Ele também nos expõe ao ridículo perante a comunidade internacional quando toma esse tipo de atitude, né? Estava ao lado de Daniel Ortega, olha que vergonha. O embaixador do Brasil na ditadura da Nicarágua foi expulso de lá. Olha que vergonha. Não foi a gente que expulsou o embaixador deles, não. Eles é que nos expulsaram, porque se eles não tivessem expulsado, o Lula ia continuar com essa aliança espúria, vergonhosa para o povo brasileiro. O mesmo vale para a Venezuela. Então Lula nos coloca nessa posição, o PT nos coloca nessa posição de anão diplomático, de uma espécie de pária internacional. A situação é tão descabida, a situação é tão vergonhosa que até o consórcio, que sempre apoiou Lula e o PT, consórcio da imprensa tradicional, até o consórcio não consegue mais defender essa aliança entre Lula e Maduro e fala abertamente que Maduro foi derrotado nas eleições, como até o consórcio não consegue defender o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral diante das evidências que têm surgido por meio da Folha de São Paulo. Então, o momento que nós vivemos é um momento delicado na história da nossa nação e o povo precisa voltar para as ruas para que nós restabeleçamos a normalidade de um Estado de Direito no Brasil. E eu espero que agora em 2024 nós tenhamos nas eleições municipais a população varrendo o PT, tirando de vez o PT do cenário municipal, para que em 2026 nós estejamos muito fortes nas eleições nacionais e aí possamos eleger deputados, senadores, governadores e presidentes. Beleza? Eu deixo um abraço para vocês. Eu tenho mais 5 minutinhos aí, pessoal, de 3 a 5 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a hora é agora. Se vocês não quiserem, na semana que vem a gente conversa de novo. Para quem entrou aí e observou que a gente está um pouquinho adiantado, é porque eu precisei começar a live antes. Tenho que sair para o Dia dos Pais na escola dos meus filhos. Se tiver alguém com alguma pergunta, agora é a hora. Nós temos mais 3 minutinhos. A galera, o Gusti... não vou saber falar. Falou que eu falei tudo. Beleza, obrigado, velho. O Neto fala, obrigado por tudo, estamos juntos. Deus te abençoe, Thiago, você é honrado, muito obrigado. Galera, nós estamos juntos demais, obrigado pelo apoio de vocês. Contem com a gente sempre aqui. Acompanhem o nosso trabalho, eu peço para vocês acompanharem aqui pelo Instagram, pelo YouTube. A gente o nosso gabinete aqui tem feito o melhor para defender aquilo que a gente acredita, para levantar as nossas bandeiras da família, da defesa das nossas mulheres, defesa das crianças, para defender o direito que nós temos de ser cristãos, né? Hoje o cristianismo é muito atacado. Eu falei aqui no início que o Deus da Bíblia parece que é uma espécie de Deus proibido hoje. A gente está fazendo o nosso melhor aqui para facilitar a vida de quem empreende, de quem gera e de quem precisa de emprego e renda. Então eu peço para vocês acompanharem aí nosso trabalho no Instagram, no YouTube, e fiquem à vontade para entrar em contato conosco, a gente está à disposição. E galera, dentro de muito pouco tempo vem novidade por aí, a gente está atualizando o site e o projeto do Eu Sou Conservador. Então dentro de muito pouco tempo vem aí novidade em eusouconservador.com.br. A gente está encerrando um projeto muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar, e aí eu aviso aqui para vocês acompanharem e a gente continua caminhando junto. Valeu? Tamo junto, fiquem com Deus, Deus abençoe a família de vocês. Valeu!